Olá a todos, meu nome é Silvio Lopes e bem-vindos ao canal Prepare-se para a Colheita. Este canal tem como objetivo te ajudar a entender os dias que nós estamos vivendo hoje, segundo as profecias bíblicas e segundo a volta do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu gostaria de continuar nosso estudo sobre Mateus 24. No primeiro vídeo que eu fiz sobre este tema, eu dei uma introdução que Jesus Cristo falou a questão de destruição do templo, de não ficará pedra sobre pedra. E hoje eu gostaria de aprofundar um pouco mais o estudo de Mateus 24, que é nada menos que a visão escatológica do fim dos dias do próprio Jesus Cristo. Antes de iniciar o estudo realmente de Mateus 24, é preciso deixar algumas coisas claras sobre este capítulo. É uma das visões mais completas, é claro, da visão escatológica, do fim dos dias, da volta de Jesus Cristo e do reino dos céus, porque é a própria visão do Senhor Jesus. Mateus 24, na verdade, ele pega 3 tempos. Aqui no capítulo 24, até o versículo 8, fala sobre o princípio das dores. Depois, a partir do 8 até o 14, vai falar sobre a primeira parte da grande tribulação, daqueles 7 anos que nós já vimos no outro estudo sobre as 70 semanas de Daniel. Se você não viu, vá lá e assista, porque você vai entender melhor o que são esses últimos 7 anos, do qual trata o texto de Apocalipse, do Mateus 24, a partir do versículo 8, 9, e assim por diante. E depois do 15, do versículo 15 de Mateus 24 até o versículo 51, trata-se da segunda parte da grande tribulação. Então ele trata, esse capítulo, ele trata desde o início do princípio das dores, desde quando vai começar o princípio das dores, e tudo isso vai acontecer. Esta visão, hoje que eu vou declarar aqui, ela é uma visão baseada naquilo que eu acredito, que é a visão do pré-tribulacionismo, aqueles que acreditam que haverá o arrebatamento da igreja antes dos 7 anos iniciais, antes dos 7 anos da grande tribulação. Bom, dentro deste conceito, é preciso entender que muitos colocam este texto como sendo para a igreja. Por isso, algumas pessoas confundem esse texto como sendo para a igreja. Então, dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação, baseado em muitos textos de Mateus 24. Mas nós vamos ver hoje que este texto, Jesus estava falando principalmente aos judeus, ao povo de Israel e alguns crentes desavisados, é claro, que ficarão aqui na grande tribulação. Alguns crentes que não foram arrebatados, então saberão o que está acontecendo, terá a segunda chance de ser salvo, mas esse texto de Mateus 24, Jesus está falando aos judeus, e por isso como se fossem passar, porque vão passar a grande tribulação, os últimos 7 anos é para o povo judeu. Então, esse texto fala para o povo judeu. Então, iniciando realmente o estudo de Mateus 24 mais profundamente, eu vou começar a ler o texto aqui. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? Que sinais haverá da vinda e do fim do mundo? Bom, querido, note aqui nesse texto, no versículo 3, que estava Jesus assentado no monte e seus discípulos chegaram nele e fizeram esta pergunta. Porém, esta pergunta, na verdade, tem 3 perguntas aqui. Jesus falou sobre a destruição do templo, que não ficará pedra sobre pedra. E esses discípulos vêm e falam: Senhor, dize-nos, quando serão essas coisas? Acredito que os discípulos estão referindo àquilo que Jesus havia dito. Quando, Senhor, então, que o templo será destruído?
Quando haverá de acontecer essas coisas? Né? Que sinal haverá da tua vinda? É outra pergunta. E depois ele fala, e do fim do mundo. Então quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Quando serão essas coisas? Quando será a tua vinda? E quando será o fim do mundo? Qual o sinal que haverá no fim do mundo? Então são 3 perguntas. E Jesus responde as 3 perguntas dentro desse texto de Mateus 24. E seguindo diz, e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvirei de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Agora vamos analisar esse texto. Querido, nós vamos ver esse texto como um sinal da vinda de Cristo. Guerras, rumores de guerras, pessoas dizendo que é o Cristo, ou fome, pestes. Quantas vezes as coisas aconteceu no mundo durante todo este tempo. Então Jesus estava falando, né? Quando que o templo foi destruído? Então o templo foi destruído em 70 depois de Cristo pelos romanos. A partir dali, então começaria o princípio das dores. Então todo este tempo de guerras, rumores de guerras, fome, peste e todas essas coisas que estão acontecendo, né, no mundo depois disso, seria visto como um sinal, né, de que está próxima a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas essas coisas não é o fim, como não foi várias vezes. Né? Os judeus passaram pela Segunda Guerra Mundial e tantas outras guerras que estiveram e tantas outras pestes e fomes que estiveram, e isso foi acontecendo no mundo, sim, como um sinal de que o princípio das dores começou. Então, uma das pessoas que assistiram um vídeo, né, outro vídeo falou para mim, então em que tempo nós estamos vivendo? É o fim? É o começo do fim? Como é que é? Né? Então, querido, na verdade é o seguinte, estamos vivendo neste tempo a última parte, o finalzinho daquilo que Jesus chamou de princípio das dores, um pouquinho antes de iniciar os 7 anos da grande tribulação. É esta parte que nós estamos vivendo hoje. Aí acontece, né? Haverá essas coisas, o princípio das dores. Agora, outra coisa principal que é preciso entender sobre o princípio das dores. Por que eu disse que esse texto é para o povo judeu? Né? Que Jesus estava informando o que aconteceria nos últimos 7 anos, um pouquinho antes dos últimos 7 anos, e o que o povo judeu passaria neste tempo. Então ele disse, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Querido, dores de quem? Que dores que Jesus está falando aqui? É preciso entender este texto como sendo um texto falado aos judeus, ao povo de Israel, ao povo que é destinado os últimos 7 anos da grande tribulação. Então eu vou ler para você aqui o texto em Oséias, referente a este texto. Guarde isso, olha, em Mateus 24:8 diz, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Agora eu vou ler aqui para vocês o livro de Oséias, no capítulo 13. Bom, antes de iniciar esse texto, eu vou começar dizendo o seguinte, todos nós sabemos que houve uma separação em Israel, né, do lado sul e do lado norte, quando houve, né, aquela divisão, quando Deus separou. Então, 10 nações do lado norte, do lado de cima de Israel, foi conhecido como Israel, também pode ser dito como Efraim, né, ou o lado norte. E o lado sul ficou as 2 tribos de Judá e Benjamim, né, que é geralmente tratado como Judá. Então, esse texto, Oséias, né, em Oséias profetizou do lado norte de Israel. Né, ele profetizou em Israel. E em Israel houveram
né, depois de Jeroboão e Roboão, que foram os dois reis, o primeiro rei do lado norte de Israel foi Jeroboão, e o primeiro rei do lado sul de Israel foi Roboão. Então, a partir dali, houveram outros reis desta divisão. Em Judá teve alguns reis, como Ezequias e Josias, que foram bons, mas do lado norte houveram, se não me engano, 19 reis e 9 dinastias, ou seja, 9 famílias foram passando. Em Judá não, houve só uma dinastia, era só a família de Davi que reinava e governava o lado sul, o lado de Judá, porque essa era a promessa de Deus. Né? Foram 20 reis em Judá e uma dinastia. Em Israel foram 19 reis e 9 dinastias. E toda vez que se falava, né, em Israel, eles se perdiam. Então sempre falava assim, e este rei seguiu, né, as doutrinas, né, as filosofias do rei Jeroboão, que foi aquele que começou a idolatria, que colocou o bezerro lá, né, de ouro em Dan e lá no final, né, do Israel, para que o povo adorasse esse bezerro de ouro, e começou ali a idolatria em Israel. Então todos os reis de Israel pecaram contra Deus. A idolatria em Israel foi de todos os reis foram corrompidos pela idolatria. Em Judá teve alguns, né, do lado sul, teve alguns que foram bons, mas em Israel nenhum rei foi bom, nenhum rei fez a vontade de Deus, nenhum rei colocou o povo de forma, né, que fossem obedientes a Deus e tementes a Deus. Então essa profecia de Oséias, também, né, Oséias foi o último profeta que profetizou, então também ele viu a queda de Samaria contra a Síria, que veio e fez a primeira diáspora, né, espalhou o povo de Israel, né, por toda a terra, quando era o Império Assírio. Só que este texto, ele também fala dos últimos dias, né? Se você ler os textos dos pequenos profetas, né, dos profetas pequenos, você vê que tem muitas profecias para os últimos dias, para Israel. E eu vou ler esse texto aqui em Oséias 13, para que você faça uma ligação com Mateus 24. Olha só. Quando Efraim falava, tremia-se, foi exalçado em Israel, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento. Todas as obras de artífices dos quais dizem, homens que sacrificam beijam os bezerros. Por isso serão como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa como o folhelho, que a tempestade lança da eira, como o fumo da chaminé. Todavia eu, o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Olha só isso. Então Deus falando, né, sobre como Israel caiu depois que ele saiu do Egito, depois que tirou da terra do Egito e levou para a terra prometida. Então Israel começou ali a cair e a ensoberbecer depois que entrou na terra prometida e viu prosperidade, viu tanta coisa que Deus tinha feito na vida deles. Só que eles caíram, né, para o lado ruim, que fala sobre Baal e a adoração a Baal e a outros povos e a outros deuses dos povos cananitas antes deles chegarem ali na terra. Aqui no versículo 7 ainda continuando. Serei, pois, para eles como leão, como leopardo, e espiarei no caminho. Como o urso que tem perdido os seus filhos, os encontrarei. Lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como o leão, e as feras dos campos despedaçarão. Agora é interessante esse texto, você observar, Deus fala sobre serei para eles como um leão, como um leopardo e um urso. Esses três animais também são referência de Daniel, daqueles três animais, né, que representavam os três primeiros impérios, a estátua de Nabucodonosor. Então Deus fala, o leão representava a Babilônia, o leopardo
aliás, o urso, os medo-persas, e depois o leopardo de 4 cabeças, que representava o Império Grego. Então Deus disse a Israel que trataria deles, né, com outras nações representadas por esses animais. E Daniel também profetizou sobre esses animais, né, depois, e são os mesmos animais, leão, leopardo e urso, fazendo referência àqueles impérios que viriam, né, para que Israel aprendesse e entendesse que só o Senhor é Deus. E em Apocalipse também usa essas mesmas referências, falando sobre esses 3 animais. Em Apocalipse 13 diz assim, 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande era o seu poderio. Então você perceba, né, que esses 3 animais que eram representavam os 3 impérios que viriam um na sequência do outro. Assista o vídeo sobre a estátua de Nabucodonosor que eu fiz aqui neste canal. Você vai entender melhor. Deus usa essa mesma referência nas profecias. O leopardo, né, o leão, o urso e o leopardo que representaram os impérios. E aqui em Oséias também é dito esses 3 mesmos animais. Seguindo aqui, no versículo 9. Para a tua perda, ó Israel, te rebelas contra mim, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guardes em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dai-me rei e príncipes? Agora você perceba que aqui também faz referência ao tempo de juízes, quando Israel não tinha rei, e Deus era o rei de Israel, né? Era assim que era visto. E Israel pediu um rei a Deus. E Deus, na sua ira, que vai dizer, olha, e dei-te um rei na minha ira, e te o tirei no meu furor. Então Deus foi lá e, vocês querem um rei? Deus foi lá e levantou Saul. E Deus deu um rei a Israel, porque eles queriam um rei e rejeitaram o próprio Deus como rei. Você perceba a história, o contexto histórico de Israel dentro desse texto. Então Deus dizendo, olha Israel, você pecou contra mim, você foi contra mim, né? E por isso você vai precisar passar por situações difíceis para que você entenda que eu sou Deus, que eu sou o Senhor e que eu o amo e eu o resgatarei ainda. Então continuando o texto, diz assim, olha, no versículo 12, a iniquidade de Efraim está atada ao seu pecado, está armazenado. Dores, agora perceba o versículo 13 e faça ligação com Mateus 24, que nós estávamos lendo ali no versículo 8. Aqui no versículo 13 de Oséias diz assim, dores de mulher de parto lhe virão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Agora perceba, dores de mulher de parto lhe virão. Dores de mulher de parto. Então, que dores são essas que fala Mateus 24? Dores de mulher de parto. Dores, os princípios. Aí Mateus 24, 8 diz, isso era somente o princípio das dores que Israel haveria de sofrer. Ainda fala assim que ele é um filho insensato, ou seja, o que isso geraria, né? Esses princípios das dores, esse início, geraria então a grande tribulação que Israel deveria passar. Então aquele texto de Mateus 24 é tratado para Israel. Aí aqui no versículo 14 Deus diz assim, eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Aí diz, onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido dos meus olhos. Agora olha para você ver, ainda que ele dê frutos entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e cercar-se-á a sua nascente, e cercar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Agora perceba como Deus fala, e esse tempo de Israel, como será difícil passar por esse tempo. Não vai ser brincadeira, a grande tribulação não vai ser brincadeira, vai ser um tempo para que o povo entenda, né, e volte para Deus. Então, aqui no versículo 16 diz assim, Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados e suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio.
Tem uma passagem, Jesus fala assim, ai das mulheres grávidas que estarão naquele tempo. Depois, né, da segunda parte, eu já vou explicar sobre isso nos próximos vídeos. Então você vê, querido, que esse texto de Oséias, ele trata sobre Israel nos tempos que Jesus disse sobre Mateus 24. Mateus 24, ele não está escrito para a igreja. Alguns passarão, alguns que não foram arrebatados, alguns que ficaram para trás, passarão também para a grande tribulação e também será perseguido. Mas a história contada é a história de Israel. A igreja, ela é um parêntese dentro dessa história. Então, tanto que quando encerrou, quando terminou o templo, quando destruiu o templo, parou a contagem das 70 semanas de Daniel. Veja lá o vídeo que eu fiz sobre isso, né? Das 70 semanas de Daniel. Rompeu. Então ali acabou as 69 semanas. O tempo da contagem, né, da história de Israel encerrou quando o templo foi destruído. Ali, a partir daquele momento, abriu um parêntese. Parou essa contagem de 69 semanas de Daniel e começou o tempo da graça, o tempo da igreja, o tempo dos apóstolos, o tempo de tudo isso que nós estamos vivendo. A igreja vai passar pelo princípio das dores, eu acredito, né? Então vai passar por esse tempo, e todo esse tempo da pregação de Jesus, da pregação aos gentios, que somos nós, que fomos enxertados na videira, né? Fomos enxertados na oliveira, que é o povo de Deus, o povo de Israel também. E nós estamos ali correndo dentro dessa história entre parênteses. E um momento, querido, quando fechar o parênteses dessa história, começará a grande tribulação, porque reiniciará a contagem das 70 semanas de Daniel. Então, a partir dali, passou 69 semanas, e quando cerrar o tempo, né, do princípio das dores da igreja, vai começar a contar aquela profecia de novo das 70 semanas de Daniel, que é a última semana. E a partir dali, começa a contagem da história de Israel. Jesus estava falando sobre o cumprimento da profecia desses últimos 7 anos, das 70 semanas de Daniel, os últimos 7 anos, que é para Israel. Então, esse tempo de Mateus 24, Jesus fala, na verdade, que é para Israel, porque a igreja estará arrebatada nesse tempo. Então, queridos, no texto de hoje, né, nós entendemos que Mateus 24 não é bem para a igreja, mas sim para Israel, e que fala sobre o último tempo e fala desde os princípios das dores até a segunda parte da grande tribulação. Para que não se termine assim, eu vou ler ainda o Oséias 14, para que você entenda qual o propósito de Deus dentro desses acontecimentos. Converta-te, ó Israel, diz o versículo 14 de Oséias, ao Senhor teu Deus. Pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz eles, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos seus lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos à obra de nossas mãos. Não diremos mais, tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão, e eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas, e a sua glória será como a de oliveira, e o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como trigo, florescerão como a vide, a sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Ou que tenho ouvido isso, considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos. Os justos andarão neles, os transgressores neles cairão. Então você perceba que esse tempo para Israel é para restaurar a comunhão com Deus, restaurar Israel para Deus, porque é o povo predestinado, é o povo de Deus. Então esse tempo não é para destruição, muito pelo contrário, é para que Israel seja restaurado e volte-se ao Senhor novamente, e assim o Senhor virá e governará essa terra. Amém? Querido, eu vou parar esse estudo por aqui, já se estendeu muito, é muito difícil falar de Mateus 24 em pouco tempo, né? Eu vou parar aqui no versículo 8, realmente, né, iniciou o estudo.
A partir do próximo vídeo eu vou falar sobre o capítulo 9 até o 14, que fala sobre o primeiro tempo dessa grande tribulação, tá bom? Deus o abençoe e até o próximo vídeo.